Meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Estudando por Questões comigo, Alan Lisboa, e com o Dr. Daniel Ferreira. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos que tratam do ABCDE do trauma. Tá? O nosso objetivo aqui não é esgotar o tema de nenhuma forma, e sim trazer o conhecimento necessário para que você possa se dar bem nas suas questões de prova relacionadas ao tema. Então, como esse é o primeiro vídeo, vou fazer aqui uma introdução breve. E vou abordar nesse vídeo o tema relacionado à letra A do ABCDE do trauma, que é a perviedade da via aérea e região cervical, tá bom? Então, iniciando o vídeo de hoje, esse é o nosso tema. Fica com a gente, é um tema que é muito abordado em questão de prova, tá bom? Aproveitando, já pedir para que você deixe o seu like, siga o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com seu colega que também está revalidando o diploma dele, tá bom? Para que esse nosso conteúdo possa ajudar vocês a vencerem mais essa etapa na sua revalidação, tá certo? Conto com o seu apoio e vamos para o tema. Como eu acabei de dizer, o tema ele é um tema que ele é muito amplo, tá bom? E por ser tão amplo, fica impossível da gente fazer um vídeo curto abordando todos os passos ao mesmo tempo. É claro que há quem se aventure, mas nós não vamos fazer isso porque o nosso objetivo principal aqui é que você entenda o tema no que tange ao ângulo necessário para responder as questões de prova. Ao final do vídeo nós resolvemos algumas questões, tá bom? E espero que você possa tirar um bom proveito desse conhecimento que nós organizamos para ficar de um mais fácil entendimento e mais objetivo para que você venha a ter uma resolutibilidade muito maior nas suas questões de prova. Tá bom? O tema de hoje ele é um tema que a gente vai dar continuidade a esse tema, tá? Na letra B a gente vai abordar hoje a via aérea, a perviedade da via aérea, as indicações de intubação orotraqueal, qual deve ser a sua tomada de decisão para solucionar questões de prova relacionadas à letra A do ABCDE, tá? Do trauma. E no próximo vídeo a gente vai abordar a letra B, letra C, etc., dando seguimento ao tema, tá bom? Na letra B, a gente vai abordar os traumas torácicos, né? Tudo que está relacionado à parte de respiração. Na letra C, circulação. Na letra D, déficit neurológico. E na letra E, exposição e questões relacionadas à hipotermia. Claro que os temas que têm questões de prova que são cobrados, a gente vai dar mais profundidade. Os temas que não têm questões de prova, como por exemplo a letra E, acredito que nunca entrou no Revalida, a gente vai abordar o tema com um pouco mais de superficialidade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o tema de hoje e momentozinho de merchan, já vou deixar aqui para vocês no primeiro link da descrição, tá? O nosso material que tem lá no Hotmart, a resolução de todas as questões do Revalida 2020, caso você tenha... Caso você ache interessante adquirir esse material, eu lhe aconselho, nós resolvemos lá todas as questões de todas as grandes áreas, né, de toda a prova, e isso eu tenho certeza que será muito proveitoso para o seu conhecimento, ainda mais tão próximo da prova de revalidação, você pode maratonar esse material e pegar o raciocínio e como resolver várias questões, tá bom? Então, iniciando o tema. Como é de costume, todo o tema que a gente aborda, deixo aqui para vocês a referência bibliográfica. Não, nesse caso, né, trauma, a gente falando de trauma, não poderia ser diferente. A nossa referência bibliográfica é o ATLS, na sua 10ª edição. Tá? Eu aproveitei a 9ª edição, que a gente já tem em português aqui no Brasil, e fiz alguns recortes para colocar aqui no nosso vídeo, mas as informações foram todas verificadas com a TLS na 10ª edição para trazer para vocês o que tem de mais recente nos protocolos em relação a trauma, tá bom? Eu já vou iniciar o nosso tema de hoje deixando uma pequena passagem do próprio TLS que diz o seguinte, ó, que a prevenção da hipóxia depende da via aérea desobstruída e protegida com ventilação adequada. Essa etapa tem prioridade absoluta sobre o controle de todas as outras condições. A atualização mais recente em relação ao algoritmo de atenção ao paciente politraumatizado, ele teve uma modificação, salvo engano, em 2018, onde eles acrescentaram um X ao início da sequência. Esse X ele significa que você deve controlar grandes hemorragias, certo? Antes de iniciar o seu atendimento. Então, se você tem uma hemorragia evidente, ela deve ser controlada antes de você iniciar o seu ABCDE do trauma, tá? Não foi abordado isso em questão de prova ainda, eu trago só como observação.
tá? Mas o que é abordado geralmente é o ABCD do trauma, que é o que a gente vai dar ênfase no vídeo de hoje. Iniciando o vídeo, eu já trago esse caso aqui para vocês, porque é como é cobrado em questão de prova, né? É um caso que está no início da sessão do ATLS, quando fala em atendimento a politrauma, que ele coloca o seguinte cenário para você. Imagina o seguinte cenário. Um motociclista com 34 anos de idade que perdeu o controle da moto e bateu contra uma cerca em alta velocidade. Ele não usava capacete e apresenta um trauma facial evidente, certo? O doente está com hálito etílico, ele estava agitado e agressivo na cena. Entretanto, ele apresenta-se agora de forma letárgica e irresponsivo. Sua respiração é ruidosa e a leitura da oximetria de pulso é de 85%. E aí? O que você faz nessa situação? É justamente abordando esse contexto, aqui, esse cenário, que a gente vai desenvolver o vídeo em relação à letra A do ABCD do trauma. Tá? E vocês vão entender, na hora que a gente for resolver as questões de exemplo, como é importante você saber tomar a decisão correta numa cena como essa. Tá? Mais uma vez, a gente não tem a pretensão de ensinar para você aqui como se comportar no dia a dia, mas sim como resolver sua questão de prova, tá? Então, de um modo geral, o ABCD do trauma, ele aborda na sua letra A a via aérea com proteção da coluna cervical, na letra B a ventilação e a respiração, na letra C a circulação com controle de hemorragias, salvo grandes hemorragias, que fica o X no início da sequência, né? E na letra D a disfunção e o estado neurológico. Na letra E, a exposição do paciente e o controle do ambiente, como despir o doente para ver se tem algumas outras alterações e prevenir a hipotermia com manta térmica. Tá? E como é que eu poderia fazer essa avaliação de forma rápida? Esse raciocínio ele é interessante porque dá para a gente usar também na questão de prova para tomada de decisão. Tá? Então, para você avaliar rápido do A ao D, basta você se identificar ao doente, você já consegue perceber o estado de alerta dele ao você fazer isso. Tá? No momento, o traumatizado ele vai olhar ou não para você, ou não vai ter nenhuma resposta. Isso já fala muito para você em relação ao estado que ele está, né? E dependendo, e você perguntando para ele qual o nome dele, né? O que está acontecendo, ou o que aconteceu para ele estar naquela situação, dependendo da resposta que ele lhe der, você vai saber se ele tem uma via aérea pérvia, se ele está orientado. São coisas que vão orientar a sua conduta, principalmente em relação à letra A, porque você precisa decidir rapidamente nesse momento se esse é um traumatizado que ele vai precisar avançar essa via aérea, ou seja, colocar uma via aérea definitiva ou via aérea avançada, tá bom? Quando a gente fala de via aérea definitiva ou avançada, a gente está falando em manter essa via aérea pérvia. Mesmo que no momento ela esteja pérvia, eu preciso ou não avançar essa via aérea, certo? De alguma forma. Tá? Então, é nisso que a gente vai conversar hoje aqui um pouco. Feito essas perguntas e verificado a resposta, se ele tem uma resposta apropriada, você deve tomar uma decisão naquele momento. Porque em que consiste o ABCDE? Como que você utiliza ele na sua tomada de decisões? Você vai avançando letra por letra, avaliando cada uma das etapas e você já vai corrigindo o que você vai encontrando. Então, se você não tem uma via aérea pérvia, ou se o doente tem um estado neurológico comprometido o suficiente para você não conseguir medir isso através de uma resposta verbal, você precisa avançar essa via aérea, colocar nele uma via aérea avançada e manter essa via aérea pérvia, tá bom? Então, para que isso seja feito, você tem algumas formas de fazer, né? A principal e a mais conhecida é a intubação orotraqueal, né? Vamos dar seguimento ao tema, a gente vai falar disso ainda um pouco até o fim do vídeo. Então, o ATLS, ele define o seguinte, ele define que a via aérea ela deve ser protegida em todos os doentes e garantida quando existe a possibilidade do seu comprometimento. Quando que você deve garantir a via aérea do doente? Quando existir a possibilidade do seu comprometimento. Como que você vai saber se existe a possibilidade do seu comprometimento? Estudando o ATLS e essa tomada de decisão ela é do médico, certo? Que vê o doente na cena, né? Ele chega na cena e aí, dependendo do contexto, da cinética do trauma, dependendo do estado neurológico, são vários os fatores que vão fazer com que você faça essa tomada de decisão. Nas questões de prova, um fator muito importante é o Glasgow do paciente. O paciente que ele tem um Glasgow
igual ou menor que 8, significa que ele precisa avançar a via aérea, certo? É um paciente que ele tem um déficit neurológico importante. A questão de prova ela vai lhe dar o Glasgow do paciente. Sempre ela vai lhe dar o Glasgow do paciente ou vai lhe dar alguma outra informação que são indicações de que você deve avançar a via aérea. Como a gente vai ver mais na frente, vai ficar mais claro isso quando a gente abordar a questão de prova, certo? Não se preocupem não que vocês não vão sair desse vídeo com essa dúvida. Se o doente ele estiver inconsciente e não tiver reflexo de vômito, a utilização de um tubo orofaríngeo pode ajudar temporariamente. Então você pode utilizar alguns tubos que não são definitivos, certo? Para manter a perviedade da via aérea, como uma Guedel, uma cânula de Guedel, um tubo orofaríngeo. Se houver qualquer dúvida sobre a capacidade do doente de manter essa perviedade, a perviedade de sua via aérea, você deve estabelecer uma via aérea definitiva. E aqui a gente está falando de intubação, tá bom? De tubo orotraqueal. A gente está falando ou de cricotireoidostomia, tá? São as duas vias aéreas definitivas que a gente tem para avançar nesse doente, tá? O controle definitivo da via aérea nos doentes, tudo isso aqui é com base no ATLS, tá bom? Não tem muito o que fugir por ser um manual tão prático, tá? Então, assim, organizem o raciocínio de vocês dessa forma. Eu preciso decidir se eu vou avançar a via aérea do meu paciente, tá? O controle definitivo da via aérea nos doentes com comprometimento desta devido a fatores mecânicos ou que tenham problemas de ventilação ou que estejam inconscientes é feito por intubação traqueal. Então essa vai ser sua primeira escolha, certo? Eu preciso avançar a via aérea do meu paciente porque ele tem comprometimento neurológico, ele tem algum comprometimento mecânico. A sua primeira escolha é a intubação traqueal, tá? E a intubação traqueal, ela é feita por via oral, orotraqueal ou nasotraqueal, tá? São as duas formas. A mais comum é a intubação orotraqueal. Esse procedimento ele deve ser feito com proteção contínua da coluna cervical. É uma coisa que tem que estar em mente, tá? O passo a passo que se segue em relação à manutenção da perviedade da via aérea são coisas que você não pode pular. Por exemplo, um motoqueiro sofre um acidente, como na situação que a gente viu, ele perde o controle, ele se choca com um carro e tem um choque moto-carro e ele está com um capacete, certo? Ele está com um capacete e esse capacete dele ficou preso à cabeça dele, ele não foi ejetado no momento do choque. Então, naquele momento, existem manobras que são feitas para proteção cervical, mobilização cervical para retirada do capacete. Ou, por exemplo, um doente ele vem com a via aérea pérvia e chega até um momento na emergência, você decide por avançar a via aérea, mas ele já está com colar cervical, certo? Existem formas também, manobras que são feitas para você avançar essa via aérea sem imobilização cervical. É isso que ele está querendo dizer. Então, como que isso pode cair na minha questão de prova? Pode cair na sua questão de prova duas alternativas em que a tomada de decisão é por via aérea avançada, por intubação, e no momento, na alternativa, uma delas fala que primeiro deve ser feita a imobilização cervical e outra fala que primeiro é feita a intubação sem esse cuidado. Então você sempre vai optar por aquela que tem uma sequência lógica, certo? Já que aqui a gente está falando no encadeamento de condutas, uma sequência lógica mais adequada, tá certo? Entendeu isso? Grava isso. Tem que ter uma sequência lógica adequada, não pode ser algo uma coisa antes da outra, tem que ser na sequência correta, certo? Se a intubação for contraindicada ou não for possível, deve ser obtido uma via aérea cirúrgica, tá bom? E nesse momento aqui a gente está falando de cricotireoidostomia cirúrgica, né? Onde você tem a passagem pela membrana cricotireoidea na traqueia do paciente ou traqueostomia, tá bom? Nesse ponto aqui, a gente tem questões de prova que cobram isso, tá? E você precisa saber o que é uma via aérea cirúrgica e qual delas usar, tá bom? E por ser a forma mais recorrente de serem cobradas nas questões de prova, justamente a conduta em relação à perviedade da via aérea, é nesse ponto que a gente vai tocar mais aqui nesse vídeo, certo? Então, primeiro vamos ver quais são as principais indicações de intubação orotraqueal, já que esse é o método mais usado para uma via aérea definitiva. Bom, a gente vai optar pela intubação orotraqueal quando nós tivermos procedimentos e cirurgias, pacientes que vão precisar de uma sedação ou uma analgesia geral, onde ele vai perder o drive respiratório e a gente opta pelo procedimento de intubação orotraqueal para manter a via aérea pérvia, né?
Isso é até lógico, né? Parece até redundante falar. Impossibilidade de manter a via aérea pérvia. Olha, parece muito redundante falar isso, só que nesse caso especialmente de trauma, a gente está falando exatamente disso. Quando que eu vou avançar a via aérea? Quando que eu vou fazer vou estabelecer uma via aérea definitiva, né? Vou fazer uma intubação orotraqueal. Quando ele tiver impossibilidade de manter a sua via aérea, certo? É isso. Quando você lê sua questão de prova, você precisa estar atento a isso. Ele tem possibilidade de manter? Não, ele não tem. Por quê? Porque ele tem, não sei, um trauma de face, porque ele tem um estado neurológico muito deficitário, muito deficiente, ele tem um Glasgow menor que 8, a questão vai lhe dar ferramentas suficientes para você fazer o Glasgow do paciente, né, para você medir, e aí você vai ter que tomar essa decisão. Ele tem uma insuficiência respiratória aguda grave e refratária, que você já tratou, mas ela persiste, ela volta. Está fazendo hipóxia, tem uma saturação muito baixa, 85%. Escala de coma de Glasgow menor a 8, menor ou igual a 8. Instabilidade hemodinâmica grave ou parada cardiorrespiratória, que você vai ter que intervir de uma outra forma no paciente para manter a vida dele, e por isso você vai precisar usar de uma sedação mais forte, né, para poder você medicar aquele paciente. Então você vai acabar chegando à intubação para manter a via aérea dele pérvia. Antecipação de piora em pacientes queimados, por exemplo, pacientes que apresentam escarro carbonáceo, que apresentam queimadura de pelos nasais, né, de fímbrias nasais, né, que tem estridor laríngeo pós grande área queimada ou com queimadura de face. Você sabe que esse doente geralmente evolui para hipóxia. Então você precisa intubar esse doente para manter sua via aérea pérvia. Tá? Então você se antecipa e você intuba ele para que ele não venha a ter uma perda da sua saturação de oxigênio, certo? Bom, dando continuidade aqui, as questões de prova do Revalida, elas gostam de cobrar de você a conduta, certo? E a conduta em relação a essa etapa do ABCDE, ela vai girar em torno desses 4 métodos aqui. Da máscara com reservatório, a indicação do ATLS é que você coloque em todo e qualquer doente vítima de trauma uma máscara com reservatório de 10 a 12 litros por minuto, tá bom? De O2, né, claro. Sendo, se você for evoluir a via aérea do paciente para uma via aérea definitiva, se for uma emergência, você pode fazer uma cricotireoidostomia por punção, chegando até um hiato de tempo até 40 minutos, tá? Caso não seja possível ser feito a intubação naquele momento, certo? E caso ainda não seja possível ser feita a intubação, você tem que adotar uma técnica cirúrgica. Você vai optar primeiro pela cricotireoidostomia cirúrgica e segundo pela traqueostomia. Por quê? Para a realização da traqueostomia, isso é muito importante, faz uma nota disso. A traqueostomia, para o procedimento cirúrgico dela ser realizada por demorar mais tempo que a cricotireoidostomia cirúrgica, você precisa realizar uma hiperextensão cervical. Vocês lembram que a gente falou poucos minutos atrás sobre a importância da estabilização cervical no procedimento na hora de avançar a via aérea? Então, se aqui a gente tiver que fazer uma via aérea cirúrgica por alguma contraindicação da intubação, entre a traqueostomia e a cricotireoidostomia, eu vou optar pela cricotireoidostomia, porque eu não preciso fazer uma hiperextensão cervical para realizar o procedimento cirúrgico. Além disso, a cricotireoidostomia ela consegue ser feita de forma mais rápida, inclusive em sala de emergência, né? Então, isso é uma vantagem que ela tem em relação à traqueostomia e por isso a gente opta primeiro pela cricotireoidostomia cirúrgica, tá bom? A porpunção ela é só para uma situação de emergência, tá? Onde você não tem condições de fazer uma intubação orotraqueal e você tem que tornar pérvia essa via aérea, tá certo? Então, quando você vê na sua prova um doente que dá entrada na emergência, que tem como opção a cricotireoidostomia, por mais que não tenha sobrenome, né, cirúrgica, eles estão falando de uma cricotireoidostomia cirúrgica, tá bom? Não se confunda. A traqueostomia ela vem depois da crico. Se você tiver na sua questão de prova,
uma contraindicação da sua traqueostomia, da sua intubação orotraqueal, e não tiver como opção a cricotireoidostomia cirúrgica, a resposta será traqueostomia, tá certo? Agora vamos lá. Vamos ver essa questão aqui, que é a questão do Revalida 2011, questão da prova cinza, número 26, certo? Vamos ver o que ela diz e como que a gente pode resolver ela para colocar em prática esse conhecimento sobre a letra A do ABCDE que a gente viu até agora. Um homem com 23 anos de idade, mototaxista, sofre um acidente motociclístico por colisão com um carro em alta velocidade. Seu corpo foi lançado aproximadamente a 20 metros e o capacete foi ejetado. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros com colocação de colar cervical, uso de prancha longa, imobilização e oxigênio terapia. Ao dar entrada na unidade de emergência, no qual você é plantonista, 11 minutos após o acidente, apresentando-se agitado, agressivo, com saturação de oxigênio, aferida em oximetria de pulso de 88%. Tá baixa, né? O exame físico identificou murmúrio vesicular presente e roncos discretos na base do pulmão direito. Pulso radial de 105 batimentos por minuto e um abdômen sem escoriações e indolor à palpação. Um abdômen inocente, né? Até aqui. Deformidade em coxa direita e a palpação do crânio apresenta afundamento de aproximadamente 0,5 centímetros. Associada a um ferimento corto-contuso de 5 centímetros de extensão em região temporoparietal direita. Avaliação pela escala de Coma de Glasgow, 8. Pupilas fotorreagentes sem anisocoria. Ou seja, se você tivesse lido a avaliação pela escala de Coma de Glasgow 8 e você tivesse ido diretamente à pergunta da questão, você conseguiria responder. O que ele pergunta para você nessa questão? O que ele pergunta para nós? Qual é a conduta imediata a ser adotada para este doente? Bom, beleza, falou de um acidente motociclístico, você pensa politrauma. É uma questão de trauma, eu preciso fazer o XABCDE do trauma. Ele fala aqui de uma lesão, de um ferimento corto-contuso de 5 centímetros, mas ele não fala de hemorragia, tampouco da pressão arterial do paciente, para me dar um quadro de choque ou e me fazer pensar em uma situação de hemorragia grave. Ele me fala de escala de Coma de Glasgow. Aí ele vem e coloca nas alternativas assim, ó, letra A, intubação orotraqueal com o objetivo de proteger a via aérea e aumentar a perfusão tecidual de oxigênio. Letra B, realizar traqueostomia de urgência. Bom, eu ainda não tenho indicação, né, de traqueostomia aqui, mas de hiperventilação, com o objetivo de hiperventilar o paciente e favorecer a expansão pulmonar. Letra C, sedação com meperidina, com o objetivo de reduzir a agitação e, consequentemente, o consumo de oxigênio e a congestão pulmonar. Letra D, ventilação sob máscara e pressão positiva, proteção do ferimento e contenção física, prevenindo o agravo das lesões. Letra E, ventilação sob máscara e pressão positiva, drenagem do hemitórax direito, melhorando assim a perfusão tecidual. E aí, o que você responderia? Bom, pelo ABCDE do trauma, eu vou considerar que você deu um pausezinho no vídeo e tentou responder, tá bom? Tenta responder. Eu preciso garantir a via aérea do meu paciente, tá bom? Então, na letra A, eu vejo a perviedade da via aérea, certo? E vejo a região cervical dele buscando o quê? Turgência jugular, para pensar em algum processo expansivo na região do tórax ou desvio do mediastino, né? Que a gente vai abordar tudo isso na letra B, no próximo vídeo. Não perca. Mas aqui na letra A, que eu ainda estou nela, né? Ele não fala de hemorragias graves, não me dá pressão arterial, me dá um pulso radial de 105, né? Um ataque cardíaco, levemente taquicárdico. Mas aqui eu preciso pensar na letra A, né? Sou forçado a pensar na letra A. Um paciente com Glasgow de 8 é igual a intubação. Então, por mais que eu ache que outra conduta seria mais adequada, nesse momento aqui, para questões de prova, Glasgow igual a 8 é igual a intubação, tá bom? A resposta dessa questão é letra A, intubação orotraqueal com o objetivo de proteger sua via aérea e aumentar a perfusão tecidual de oxigênio. Eu vou fazer isso. Se quando eu chegar na letra B eu encontrar outra situação no tórax do paciente, eu vou corrigir essa outra situação. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos para uma próxima questão. Entenderam essa? Essa questão era de 2011, né? Agora vamos ver uma questão de 2012. Vejam que esse protocolo, por mais que ele se atualize sempre, o ATLS, isso é o algoritmo que é utilizado e a conduta que é feita ela ainda se mantém bem parecida, né? Nessa questão de 2012, questão número 10 da prova cinza, diz o seguinte: um homem de 25 anos de idade, vítima de atropelamento, foi admitido na emergência com quadro de insuficiência respiratória aguda, agitação psicomotora e cianose central e periférica.
Apresenta várias lesões de face com afundamento maxilar, perda dos dentes e sangramento local importante. Qual o procedimento imediato para estabelecer uma via aérea para esse paciente? Olha só, ele é um paciente com 25 anos que foi vítima de atropelamento. Ele tem lesão de face com afundamento maxilar, perda de dentes e sangramento local importante. Então, provavelmente ele tem sangramento em sua cavidade oral, né? Bom, o paciente que ele é vítima de trauma facial, certo? Não é uma contraindicação absoluta, tá? Mas é uma indicação relativa para você fazer intubação oro, né? E nasotraqueal. Nesse caso aqui, eu vou pensar em uma via aérea cirúrgica, tá bom? Quando você se deparar com uma questão de prova que fale para você sobre trauma facial, pense em via aérea cirúrgica, tá certo? Pense em via aérea cirúrgica porque é o que ele quer que você responda. Lembra que a gente comentou sobre as vias aéreas cirúrgicas, a cricotireoidostomia e a traqueostomia? Nesse caso aqui, a via aérea cirúrgica, como eu comentei para vocês, a via aérea cirúrgica é mais rápida e que tem mais proteção para a região cervical, né? Até porque ele é um doente vítima de atropelamento que foi admitido na emergência. A gente não vai esperar fazer uma radiografia, né, de região cervical, AP e perfil, para poder decidir se ele tem fratura ou não de vértebra e aí sim avançar a via aérea, né? A gente não pode fazer isso. Você tem que primeiro garantir a via aérea do doente, estabilizar ele, deixar ele bem. Depois disso você continua seu exame, né? Complementa o seu exame. Então, nesse caso aqui, as opções que a gente tem com a resposta em estabelecer a via aérea para esse doente é justamente a intubação. Posso estabelecer por intubação, né? Se não tivesse contraindicação, seria uma opção. A intubação oro e naso, ele coloca pra gente, olha só. Tráqueo, crico, e ele fala ventilação não invasiva, né? Nesse caso aqui ele tem um trauma facial, não vou colocar uma máscara em cima da fratura dele, né? Pelo amor de Deus. Então assim, a gente corta a letra E. A gente já viu que a intubação oro e naso, elas não são bem indicadas no caso de trauma de face, tá? Não é uma contraindicação absoluta. Mas nas questões de prova, ele não quer que você responda a intubação, o revalida não quer, se ele tem um trauma de face. E as opções sobre a letra C, traqueostomia, e letra D, cricotireoidostomia, tá bom? A cricotireoidostomia, ela é mais segura quando você ainda vai complementar o seu exame em relação à parte cervical. Então, nesse caso aqui, é o gabarito da questão, tá bom? E é a resposta que ele queria de você. Ele queria que você soubesse que a cricotireoidostomia, ela é uma opção mais assertiva se você está com o seu doente na emergência, tá bom? Depois você pode até avançar para uma traqueostomia, mas primeiro você faz uma cricotireoidostomia cirúrgica, né? Coloca lá o seu tubo, né? Pela membrana cricotireoideia e mantém a via aérea pérvia desse doente, certo? Feito isso, você gabaritou a questão de prova, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos abordar a letra B, os traumas torácicos. Não sei se vamos conseguir, se eu consigo abordar para vocês todos eles em apenas um vídeo, senão fica muito longo, tá? E muito cansativo. Mas vamos tentar focar naquilo que é mais importante, tá? Não perca o próximo vídeo, deixa o seu like aqui, ativa o sininho de notificações para receber a notificação quando chegar no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar até aqui, um forte abraço, fica com Deus.